Não, eu estou a ligar para que a nossa reunião de trabalho no âmbito do pedido de audiência que fizeram fique registada. Os grupos parlamentares, por motivos de agendamento diversos, hoje não puderam estar presentes. De todo modo, nós tomaremos boa nota do que têm para nos dizer, uma vez que não foram integrados na audição que nós fizemos. Foi uma audição em que os grupos parlamentares apresentaram as ONGs que queriam ouvir e por motivos diversos, a vossa ONG, a APF, não foi integrada. Portanto, no seguimento do vosso pedido, achei, como Presidente da Subcomissão, que faria todo sentido ouvi-los. Assim sendo, vamos ter uma reunião de trabalho. Portanto, os contributos que tiverem para nos dar serão depois integrados nesta gravação para que os senhores deputados dos vários grupos parlamentares façam o entendimento e trabalhem esses contributos da forma como entenderem. Assim sendo, Sr. Professor Duarte Vilar, dava-lhe a palavra. Temos que utilizar a gravação para que fique mesmo registrada. Eu começaria por agradecer. Começaria por agradecer à doutora Elsa Paz, portanto, ter aceito o nosso pedido para sermos ouvidos. Nós, de facto, temos sido uma das principais organizações no terreno, neste tema, sobretudo no tema da mutilação genital feminina, não é? E noutro tema também que tinha a ver, portanto, com a questão dos direitos, que é o tráfico, mas sabemos que o tema central, digamos, da audição foi relativamente à legislação sobre mutilação genital feminina. E, como sabe, portanto, nós temos já, portanto, um trabalho de quase 15 anos em torno deste tema. Fomos das organizações até pioneiras, portanto, na abordagem do tema no nosso país. E atualmente nós continuamos com um trabalho bastante intenso na área da mutilação genital. Nós temos 3 projetos atualmente em curso. O projeto END-FGM, portanto, com a Rede Europeia de Combate à Mutilação Genital, da qual fazemos parte e da qual, portanto, recentemente tornámos-nos membros fundador, uma vez que a rede se decidiu institucionalizar. Portanto, somos membros da rede europeia, portanto, contra a FGM e portanto, temos temos 2 projetos também. Este projeto END-FGM é um projeto mais no âmbito da advocacy. E temos 2 projetos, o projeto Replace e o projeto Create Usenet. O projeto Replace é uma parceria com a Universidade de Coventry e mais outras organizações de outros países europeus também. E o Create Usenet é um projeto que é promovido por uma ONG inglesa que é a Forward, que é uma ONG especializada, portanto, nesta área também da mutilação genital feminina e das práticas tradicionais nefastas, aliás, dirigida por Ana Ortei, não é? Que teve já há anos também, penso eu, portanto, um encontro aqui na Assembleia da República. E nestes 2 projetos nós temos tido uma atividade de terreno que consideramos bastante importante, em que estamos na comunidade, sobretudo na comunidade guineense. Formámos mediadores, sobretudo jovens adultos, portanto, guineenses que fazem parte da comunidade, e que o projeto Replace tem mais a ver, portanto, com um projeto de investigação-ação sobre readiness to change, portanto, o desejo de mudança por parte da comunidade, estudar, portanto, em que medida é que a própria comunidade que está em risco, portanto, está pronta para e deseja mudanças, não é? Portanto, nós, no âmbito desse estudo, no âmbito desse projeto, fizemos um estudo
qualitativo e que eu não sei se foi entregue já. O do Replace. Sim, do Replace. Pronto, então teremos muito prazer em vos entregar, portanto, este estudo que reputamos de bastante importante, porque é de facto, portanto, um estudo na comunidade e com a comunidade. O outro projeto, que se chama Create YouthNet, portanto, é exatamente como o nome indica, a criação de uma rede de jovens nas comunidades para atuar, portanto, no sentido da mudança de atitudes e na prevenção das práticas tradicionais nefastas, porque isso é um dos pontos fundamentais do documento que vos vamos entregar, porque apesar, digamos, de nós acreditarmos, obviamente, que a lei tem um papel a cumprir, e nomeadamente, digamos, a vertente punitiva pode fazer, pode e tem feito diferença, pode fazer e tem feito diferença, e aí baseamos-nos não tanto em Portugal, onde pouca coisa aconteceu a esse nível, mas noutros países em que tem havido condenações por prática de mutilação genital feminina. Portanto, se nós acreditamos e temos na nossa reflexão, a nossa reflexão baseada na nossa experiência de terreno e no conhecimento que temos do que se passa nos países europeus, nos leva a sermos mais defensores da autonomização do que digamos, da situação atual. Portanto, a nossa posição é no sentido, portanto, da autonomização. No entanto, para nós está muito claro que o fundamental é a prevenção e é o trabalho na comunidade, porque, de facto, é por aí que as coisas mudam, não é? Obviamente que o facto de se criminalizar uma prática que já está criminalizada de resto, não é? Portanto, isto é uma questão mais, digamos, jurídica e simbólica do que propriamente, portanto, de facto, a nossa lei já permite a criminalização da mutilação, não é? O que não tem acontecido, não é? Mas também seria importante perceber porque é que não aconteceu e em que medida é que, portanto, o facto de não ter acontecido tem a ver ou não com a autonomização. De qualquer forma, a nós parece-nos, não é? Nós somos mais favoráveis à autonomização do que à não autonomização. Mas, repito, o fundamental é, de facto, a prevenção. E agora passava a palavra a quem sabe mais do que eu, seguramente, porque está envolvido, portanto, na coordenação dos 3 projetos da mutilação genital. Bom, nós fizemos esta informação que vos vamos entregar e como o Dr. Duarte disse, nós fizemos-la com base na experiência que vamos adquirindo dos projetos, mas fundamentalmente daquilo que temos ouvido e recebido da parte das comunidades, porque para nós é um bom barómetro ouvir o que é que as pessoas a quem esta autonomização da lei pode afetar diretamente. E, na verdade, aquilo que sempre nos indicaram foi esta autonomização como um processo de evolução positiva. Ou seja, as pessoas da comunidade com quem nós contactámos, em quem pusemos esta questão, consideram que a autonomização seria uma vitória no combate à mutilação genital feminina. Penso eu por sentirem que existem situações que com o artigo 144 da Ofensa à Integridade Física havia situações que poderiam não ser criminalizadas como deveriam. A APF consultou, como disse, estas pessoas das comunidades, consultou igualmente os parceiros internacionais, nomeadamente a Amnistia Internacional da Irlanda, que coordena o projeto, a campanha europeia da FGM, que entretanto se deu origem à rede europeia, que à luz da Convenção de Istambul, que é também aquilo que estamos aqui a conversar hoje, sugere e aconselha que alterações legislativas possam ser feitas no sentido de autonomizar, não necessariamente, mas sugere que possam ser feitas essas alterações. No entanto, a APF tem algumas considerações a fazer em relação a esta alteração. Consideramos que seria fundamental que ela acontecesse, porque contém em si mesmo uma ação preventiva. Ou seja, uma lei que seja de facto efetiva e que possa
criminalizar os atos pode também ser uma ação preventiva de eventuais mutilações genitais femininas que possam acontecer no futuro. Mas também sabemos que isto tem um reverso. Temos algumas experiências e alguns dados que a mutilação genital feminina também acontecendo a crianças cada vez mais novas, precisamente por haver em alguns sítios leis extremamente punitivas e as pessoas tendem a fazer as coisas cada vez mais em segredo e a crianças cada vez mais novas. E é por isso que nós dizemos que a lei não pode ser alterada só por si e o enfoque deve permanecer na prevenção. Nós consideramos que a alteração é importante, que consideramos que é fundamental, mas o trabalho de prevenção deve continuar a ser o foco. Consideramos igualmente que a autonomização que a lei deve conter em si todos os diferentes tipos de MGF, incluindo o tipo 4. Porque o tipo 4 é um bocadinho um buraco negro, não sabe muito bem o que é o tipo 4 e só dizer que é o tipo 4 não é suficiente. Nós sabemos que existem alguns grupos étnicos e algumas pessoas de nacionalidades de países cujo mapa da MGF não identifica como sendo um país onde a MGF se pratica, em que existem práticas que são descritas como o tipo 4 da MGF. E se este tipo não estiver descrito devidamente na lei, estas situações vão continuar impunes. E que nós queremos uma lei abrangente, devemos considerar todas as situações e descrevê-las muito bem para que elas não fiquem sem ser consideradas. Portugal é tido, e nós temos a experiência dos projetos internacionais, Portugal é visto como um país em que as boas práticas são normalmente apontadas e somos considerados um bom exemplo porque temos um programa de ação para a eliminação da mutilação genital feminina. Nós consideramos que este programa de ação é um fator protetor que se for utilizado conjuntamente com uma lei, esta lei que se vai criar, esta nova lei que se vai criar, se nós tivermos o plano de ação a funcionar muito bem e os seus intervenientes, tanto ao nível das instituições públicas como ao nível das ONGs, e as ONGs devem ser cada vez mais participativas neste programa de ação, nomeadamente as ONGs que trabalham diretamente na comunidade, as organizações de base comunitária, com certeza que o trabalho preventivo, que volto a repetir, esse é o nosso foco, será muito mais eficiente. Temos também algumas preocupações em relação à estigmatização de alguns grupos étnicos com esta alteração da lei. Porque normalmente a MGF é descrita como sendo uma prática de pessoas da Guiné-Bissau em Portugal, porque é tradicionalmente o país de onde vêm as pessoas onde a prática é mais comumente descrita, mas sabemos que existem outros países, também PALOP, onde práticas, nomeadamente tipo 4, acontecem. Saiu recentemente um estudo de uma investigadora de Moçambique que diz que numa região específica, no norte de Moçambique, região de Tete, há uma prevalência de 99% da prática do puxa-puxa. Puxa-puxa é uma prática de alongamento dos grandes lábios que se baseia exatamente no mesmo princípio, que é o de dar mais prazer aos homens. Ou seja, continua a ser uma prática violenta, porque é uma prática dolorosa e é uma prática que é baseada na discriminação de género e violência de género. Portanto, há outro país, pelo menos, e haverá outros com certeza, que também têm práticas de MGF não descritas ou não identificadas como sendo países de MGF, mas que existem. E, portanto, temos que ter cuidado com esta estigmatização e haver uma lei que não seja suficientemente abrangente pode dar origem a esta estigmatização. Temos, por outro lado, também receio que uma legislação muito punitiva promove um bocadinho aquilo que se pode chamar uma caça às bruxas, ou seja, procurar condenações muito fáceis, e isto pode ter implicações em políticas de imigração, por exemplo. E no nosso ponto de vista é importante, quando se for redefinir e reescrever a lei, se possa ter em consideração, até porque a Convenção de Istambul, uma das coisas que diz como fundamentais é que nunca se faça que as disposições que se sugerem nunca façam qualquer tipo de discriminação por nacionalidade ou por grupo étnico ou por religião. Portanto, não queremos, por um lado, estar de acordo com a Convenção de Istambul, mas ao mesmo tempo estar a promover ações que vão contra esta mesma Convenção de Istambul. Gostaríamos também de reforçar que é importantíssimo promover a formação dos profissionais. E quando falo da formação dos profissionais, são os de saúde, porque são aqueles que se poderão identificar as situações de eventuais de MGF, são os profissionais de educação, porque se perceberem que existe uma menina que desaparece durante um período de tempo, ou que não regressa da mesma forma do período de férias, por exemplo, é preciso fazer uma identificação que
que proteja de facto estas crianças. Mas também os profissionais de saúde, os profissionais de justiça, os profissionais de polícia, os profissionais de justiça e a CPCJ. E aqui a CPCJ tem um papel fundamental, porque se nós queremos proteger estas meninas e estas raparigas, a CPCJ tem que ter os seus profissionais muito bem formados, porque senão estamos a perpetuar traumas e a criar novos traumas. A MGF é já de si uma situação traumática a nível físico e emocional, mas também uma retirada também o é. E estas duas situações em conjunto podem ter um peso muito grande na vida destas meninas. Até porque a mutilação genital feminina tem um caráter muito particular, que é o facto de ser, na maior parte das vezes, provocada por familiares que não desejam mal às suas filhas, neste caso. Ou seja, porque tentam promover, quando estão a fazer, promovem que as suas filhas possam ter uma vida melhor. Ninguém promove uma MGF a uma menina pensando que aquilo vai prejudicar, pelo contrário. E, portanto, este trabalho preventivo, e mais uma vez um trabalho com as comunidades, é fundamental também por isto. Eu acho que, fundamentalmente, volto a reforçar, nós temos uma oportunidade em Portugal através do grupo de trabalho, nós temos várias organizações, tanto públicas como instituições ONGs, que estão a trabalhar de uma forma concertada e que podem fazer um acompanhamento e elaborar isto, e nós, da nossa parte, a APF, estamos disponíveis para ajudar naquilo que for necessário para que a lei só por si, que a lei seja reconhecida pelos seus aspectos positivos, esta alteração da lei seja reconhecida pelos seus aspectos positivos e não pelos aspectos que muitas vezes nos outros países, em alguns países em que a automatização da lei já existe, que tende a ser reconhecida pelos seus principais aspectos, os negativos. E, portanto, nós temos em Portugal este fator protetor, que é um grupo de trabalho e um plano de ação que pode de facto ser fundamental para que os objetivos de todos, que é, no fundo, a eliminação da MGF, uma vez por todas, possam ser conquistados. Muito obrigada pelos vossos contributos. Eles serão distribuídos pelos diversos grupos parlamentares, mas não posso deixar de aproveitar, uma vez que estamos aqui a conversar numa reunião sobre esta matéria, de vos colocar algumas daquelas que também são as minhas preocupações relativamente à área. Portugal adotou o primeiro programa de mutilação genital feminina em 2008, agora foi adotado um segundo programa também no seguimento dos trabalhos do programa anterior, e nós na altura fomos tidos inclusivamente como um país de boas práticas, dado que a Europa estava a despertar para a construção destes planos e Portugal desde logo elaborou o seu, colocando uma tónica muito forte na vertente do trabalho com as organizações não governamentais e com as comunidades étnicas, onde ao final esse tipo de práticas são feitas, e na linha desses trabalhos foi alterado o Código Penal, como sabem, para se criminalizarem os atos, e penso que a criminalização dos atos na atual lei está feita de forma suficientemente ampla para que todo o tipo de atos, nomeadamente o tipo 4, possa ser contemplado. Daí um dos meus receios. Obviamente que ao ter alguns receios relativamente à autonomização, não quer dizer que não concordo com a criminalização, tanto que concordo, e não podia deixar de ser, que ela foi promovida, e bem, porque a tolerância zero, como defendemos à mutilação genital feminina, passa pela criminalização dos seus atos. Agora, eles já estão criminalizados em termos da nossa lei, e a forma como estão criminalizados, inclusivamente, a lei prevê a criminalização de atos que não sejam praticados no país e possam ainda assim ser condenados. Portanto, houve muito cuidado até na definição do ato, no sentido de não se especificarem tipologias para se integrarem todo o tipo de atos, e em meu entender, e gostava de vos fazer desde já esta pergunta, se acham que, no vosso entender, este tipo 4, que nos projetos que foram aprovados na Assembleia da República, que desceram agora para discussão no âmbito, não da subcomissão, mas da primeira comissão, e foi constituído um grupo de trabalho especificamente para esse efeito, mas uma vez que estamos a conversar com uma ONG que muito trabalho tem feito nesta matéria, não posso deixar de vos perguntar isto. Se acham que este tipo 4 está já integrado na lei, na definição que dela foi feita para a criminalização da mutilação genital feminina,
em 2007. Era a primeira pergunta que eu gostava de vos fazer. Por outro lado, também, e diz o Dr. Duarte Vilar, que o reforço da punição, e aqui trata-se sobretudo de um reforço simbólico, porque ela já está feita. A autonomização, para mim, é um reforço simbólico, e a própria Convenção de Istambul não recomenda aos Estados-membros que avancem para a autonomização da mutilação genital feminina, mas para a sua criminalização. E, portanto, essa recomendação, Portugal, obviamente, acatá-la-á, na linha do entendimento que os vários grupos parlamentares fazem da matéria, mas o nosso ordenamento jurídico já integrava a condenação. Mas dizia o Dr. Duarte Vilar que o reforço da punição, e nós sabemos isso relativamente a outras matérias, embora esta seja particularmente sensível, eu já vou dizer porquê, pode levar a um aumento do silenciamento, porque os infratores, ou melhor dito, as infratoras da mutilação genital feminina são mulheres, elas próprias também vítimas de uma cultura sexista e instrumentos dessa cultura para a realização destas práticas. Um relatório do FNUAP, salvo erro de 2008 ou de 2009, chamava a atenção para a necessidade, no caso, em todo tipo de práticas nefastas, mas no caso particularmente da mutilação genital feminina, chamava a atenção de todos os países do mundo que integram as Nações Unidas para a necessidade de promovermos o diálogo intercultural quando estivéssemos a intervir no quadro destas matérias. E intervir, eu considero, como o relatório considerava, as várias fases da sua própria intervenção, não só a punição, a proteção, a prevenção, a formação de profissionais. Portanto, alertava para a necessidade, de facto, de um reforço, um cuidado ao nível do reforço do diálogo intercultural. E a minha grande questão, sou sincera, e já escrevi sobre isso, e sou uma das poucas pessoas, conjuntamente com um grupo de deputados, que, quando foi da votação geral, me abstive relativamente a esta matéria, porque considero que o reforço simbólico da autonomização em nada poderá, ou melhor, poderá contribuir muito pouco para o reforço da sua criminalização. Penso que o reforço da criminalização dever-se-á fazer a montante no sentido da prevenção e da intensificação do diálogo intercultural. Se nós nos damos conta de que não há punições, eu tenho algumas reservas que com esta evolução legislativa, não quero dizer que não a acompanho, obviamente, mas tenho receio de que ela também não contribua, se a ela não forem associadas outro tipo de intervenções, para que passemos a ter mais punições do que aquelas que temos, uma vez que, sabemos nós, o Dr. Duarte Vilar também o disse, este tipo de reforços simbólicos podem inclusivamente levar a um enquistamento das populações e a um fechamento dos interventores externos, que são ONGs e quem quer intervir nesta matéria, na definição de novos entendimentos dos seus próprios valores, ou seja, na modificação dos seus próprios valores. O que está aqui em jogo na mutilação genital feminina, uma vez que estamos a falar de mulheres que são instrumentos de uma cultura sexista que deve ser alterada e a punição não chega a essa cultura sexista, fica no instrumento utilizado por ela, ou seja, na condenação das mulheres que utilizam esta prática. Portanto, falta ir mais ainda a jusante, a montante, peço desculpa. Portanto, o meu receio é que se possa assistir a um reforço do fechamento e a uma dificuldade da intervenção no que diz respeito a esta matéria. E, portanto, a este nível gostava de vos perguntar do conhecimento que têm, uma vez que fazem parte das redes europeias que estão a desenvolver intervenções muito sistematizadas na mutilação genital feminina, como é que acontece noutros países onde já houve autonomização, se de facto esta autonomização
a esta autonomização foi associada o reforço do silenciamento. Se é que conhecem, eu, como digo, não conheço nenhum estudo, mas pode haver também, acompanho as matérias na medida do possível e às vezes há pesquisas de pormenor que nos escapam, e gostava de vos perguntar, uma vez que estão dentro da rede e ao nível europeu a falar com os stakeholders mais fortes no quadro destas matérias, gostava de vos perguntar se têm algum conhecimento do que se passa noutros países no que diz respeito a esta relação, reforço da punição e reforço também do silenciamento. Ou não, porque se alguns dos estudos nos disserem que não, às tantas estaremos um pouco mais, eu aqui tenho toda a abertura, porque apesar de ter as minhas ideias sobre a matéria, que obviamente são fundamentadas no que sei e sobre elas e no conhecimento científico produzido, também tenho toda a abertura para tudo o que possamos fazer no sentido de criminalizar e, sobretudo, de proteger. Nem sempre o reforço simbólico da criminalização leva a um aumento da proteção. E, portanto, é neste sentido que gostava também de vos fazer essa pergunta, porque acho que os nossos cuidados, quando estamos a falar de culturas sexistas altamente enraizadas nas civilizações, na cultura civilizacional de uma etnia, de um povo, sem deixarmos, obviamente, de criminalizar o que tem que ser criminalizado, e como dizia o relatório do FNUAP, de ver se há colocar a tónica da intervenção no sentido de levar as próprias pessoas a alterar a sua cultura para que sejam elas a abdicar de uma prática porque passam a considerar nefasta para as pessoas que querem proteger. E, portanto, até à data, como também disseram, ainda consideram que aquela prática é boa para aquelas meninas. E o ideal será as culturas passarem a considerar que aquela prática é absolutamente prejudicial para a vida daquelas meninas, como já foi prejudicial para a vida daquelas mulheres que, tendo sido alvo da mutilação genital feminina, agora também a estão a promover. Portanto, gostava de ouvir uma reação a estas minhas leituras diversas sobre a mutilação genital feminina. Antes de passar a palavra ao Dr. Miguel Ariosa Feio, sobre a questão das realidades noutros países em que houve este tipo de alteração legal, eu queria dizer só uma coisa, é assim, nós estamos de facto de acordo, absolutamente de acordo, e há aqui, portanto, uma base de acordo essencial, portanto, é que este problema resolve-se através das mudanças culturais na própria comunidade, não é? Assim como na nossa própria cultura outros problemas se resolveram, nomeadamente, portanto, as questões da desigualdade de género, que ainda não se resolveu, mas está a resolver, e não se resolve só, portanto, por mudanças legais ou políticas, resolve-se, digamos, por uma alteração de mentalidades e até por uma alteração das relações de força, não é? Que levam, portanto, as mulheres, por exemplo, a questionarem e a não suportarem, obviamente, a desigualdade cada vez mais, portanto, ser insuportável, não é? Que uma mulher seja tratada por desigualdade e que a própria mulher reconheça que é insuportável, que não suporta, pronto. E para isso, quer dizer, foi também obviamente importante todas as mudanças legais que se fizeram nesse sentido. E nesse sentido também, portanto, e embora nós tenhamos também uma posição aberta e não, digamos, dogmática sobre esta questão da autonomização, o que nós pensamos é que, como dizia o Dr. Miguel, é que o facto de haver uma referência explícita à mutilação genital feminina, como tal, pode ter uma valia pedagógica no sentido dessa alteração de atitudes. Portanto, basicamente é esta a nossa posição, porque assim, estamos de acordo, em primeiro lugar, que a criminalização é necessária. Em segundo lugar, portanto, que é necessário, assim, se existe uma criminalização, portanto, tem que haver também gente criminalizada neste sentido. E em terceiro lugar, portanto,
que a questão fundamental não se resolve, digamos, através das punições e através das sentenças, resolve-se através das mudanças culturais. Aqui, absolutamente de acordo. A única diferença que nós estamos a ver é exatamente, digamos, na valia simbólica, digamos, e pedagógica de um problema que ainda hoje, digamos, está muito escondido. Está muito escondido. O que é natural na sociedade portuguesa, porque se me perguntasse há 10 anos esta mesma pergunta, eu dizia, mas que sentido é que faz isso? Não é? E como nós vivemos mais em sociedades globais e em sociedades, portanto, multiculturais, não é? Nós somos confrontados, portanto, com novos problemas que não éramos confrontados há 10 ou 15 anos. E isto é um exemplo disso. E, portanto, o facto de nós referirmos explicitamente, portanto, na lei, portanto, no nosso entendimento, poderá contribuir, portanto, para esta mudança de atitudes. Mais do que pensarmos que, não, está referido na lei, portanto, vai haver mais gente condenada, não é essa a nossa posição. Sim, basicamente era neste ponto que eu ia tocar precisamente. Nós consideramos a alteração e a atualização da lei como uma medida preventiva essencialmente, ou seja, do ponto de vista das comunidades, e foi isso que as pessoas nos foram passando, o facto de haver uma especificação não só da mutilação genital feminina na lei, mas também a sua descrição nos diferentes tipos, pode ter um efeito preventivo em relação às próprias comunidades. E foi neste sentido que nós nos posicionamos. Em relação à alteração, nós sabemos que ela já estava devidamente abrangida na lei, não é? Aliás, nós, pegando nas referências dos países do estrangeiro, por exemplo, França não tem uma lei autónoma e é o país com mais condenações. Não sei se sabemos isso, não é? Mas que também tem políticas de imigração e cada vez mais restritivas e promove alguns atos, tende a promover alguns atos com os quais nós não concordamos minimamente, que são discriminatórios em relação ao país de origem das pessoas, nomeadamente, em relação às culturas das pessoas. Mas do nosso ponto de vista, aquilo que é o essencial é abranger o nosso leque de instrumentos de prevenção e de proteção destas meninas e destas raparigas e também destas mulheres que elas próprias são sobreviventes de MGFs e foram sobreviventes de MGFs quando eram meninas e raparigas, e dar-lhes as competências para elas próprias se empoderarem e perceberem que aquilo que foram alvo não era aquilo que era suposto terem sido. E a mudança legislativa funciona pura e simplesmente como uma outra ferramenta, poderá funcionar como uma outra ferramenta para conseguir este objetivo. É essa a nossa perspectiva. Nós, não falta referir, em relação aos outros países, nós temos eu percebo que isto, em termos de crise económica, tende-se a pegar mais por um lado do que por outro, ou seja, se tende a investir mais numa perspectiva de punição e de criminalização, vai-se desinvestir na prevenção. E pelo menos é isto que nós vamos vendo pelos outros países da Europa. Mas em Portugal nós temos de facto este fator protetor, que eu acho que é este grupo de trabalho e estas organizações que estão a trabalhar em conjunto já há algum tempo, e que de facto, se lhes for permitido continuar a trabalhar numa perspectiva preventiva e com as comunidades, porque eu acho que nós não temos de trabalhar assim tanto com as comunidades, e isto é fundamental, porque isto não pode partir de uma alteração legislativa à espera que as mudanças ocorram nas comunidades, tem que acontecer exatamente ao contrário, é perceber o que é que as comunidades estão predispostas para mudar, o que é que elas identificam como as mudanças necessárias e depois sim adaptarmos a nossa intervenção a estas mesmas necessidades. Agora, se nós já tivermos à partida um enquadramento legal que protege e que promove a proteção destas meninas, estamos já a trabalhar com uma base mais sólida do que se não o tivermos. É o nosso ponto de vista. Obrigada. Ainda gostava de vos fazer uma outra questão também para o avanço dos trabalhos que estão a ser realizados no âmbito da Subcomissão da Igualdade, onde no âmbito da Subcomissão nós trabalhamos mais das questões das políticas públicas e no grupo de trabalho constituído para o efeito mais o processo legislativo. No âmbito das políticas públicas, portanto, nós temos programas, não é? Portanto, estamos na segunda geração do programa da mutilação genital feminina, que envolve muitas ONGs, comunidades locais e vários ministérios, desde logo da Educação, da Saúde, da Justiça. Eu gostava de vos perguntar que sugestões é que nos querem deixar relativamente
algumas das medidas que estejam a ser adotadas no sentido de se poder melhorar a sua implementação, ou eventualmente outras, porque os processos são muito dinâmicos e quando os planos se constroem, no dia seguinte já poderíamos ter mais coisas a dizer, porque a realidade sociológica também não é estática e, portanto, eu gostava de vos perguntar se relativamente às políticas públicas nos querem deixar algumas sugestões, além daquelas que estão inscritas nos planos, ou outras sugestões para tornar as medidas dos planos mais eficazes e mais promotoras daquilo que é, ao fim e ao cabo, o objetivo central, que é também levar as culturas a modificar, a alterar os seus valores culturais, no sentido de serem elas próprias a rejeitar, a repudiar este tipo de prática como sendo uma prática que não faz bem a ninguém e faz muito mal àquelas crianças que, ao fim e ao cabo, elas querem proteger, mas estão a proteger de forma errada, porque acabam julgando ou pensando que as estão a proteger, a estar a condenar para a vida com questões destas. Portanto, gostava de ouvir uma reação vossa a este. Sim, em relação àquilo que já estabelecido no plano de ação, nós congratulamos com a abertura, antes de mais, a organizações de base comunitária. Eu acho que tem que passar por aqui, porque nós, na verdade, tradicionalmente nunca houve organizações de base comunitária no grupo de trabalho intersetorial. Havia a APF, havia a UMAR, que são organizações muito mais abrangentes do que propriamente organizações que intervêm diretamente com as comunidades e que têm base comunitária. Eu acho que por aqui pode ser, acho que é essencial envolver, seja líderes comunitários, seja líderes religiosos, seja pessoas, porque as comunidades funcionam muito com base nos seus líderes, né? E envolvê-los pensamos que é fundamental. Do ponto de vista das políticas, nós temos neste novo plano de ação a entrada das CPCJs, né? A formação das CPCJs é essencial, do nosso ponto de vista, dos profissionais das CPCJs. Eu trabalhei há alguns anos diretamente com as comunidades, noutro âmbito, mas trabalhava com as CPCJs. Tenho um conhecimento aprofundado do funcionamento de algumas CPCJs. E os procedimentos não são lineares, ou seja, a mesma situação pode ter leituras diferentes consoante os profissionais que os apanham. E isto não pode acontecer neste tipo de intervenção. Ou seja, os profissionais que trabalham têm que ter uma sensibilidade muito grande para perceber o que é que são as normas sociais destas comunidades, o que é que isto representa para as comunidades, como uma mutilação genital feminina não é feita em relação a ninguém para prejudicar, como diz, mas sim é vista como algo que é benéfico para aquelas meninas. Portanto, a intervenção e a prevenção tem que ser muito bem pensada. Em relação à prevenção, é importante também, e os profissionais de saúde estão alerta para isto, ou deveriam estar, pelo menos é uma das orientações que tem em relação à MGF, é que possam estar alerta para estas situações, mas haveriam situações que se podiam efetivar melhor em relação à saúde. Por exemplo, o que acontece na Holanda é que as crianças são vistas regularmente no equivalente ao médico de família e que fazem também um exame ginecológico. Tanto rapazes como raparigas são alvo de um exame ginecológico. A idade escolar, portanto, desde o nascimento até aos 12 anos, se não me engano, há feito um acompanhamento regular, com consultas marcadas. Ou seja, eu não sei se está associado à saúde escolar, mas há um acompanhamento relativamente duradouro em relação às crianças, e os exames ginecológicos são feitos igualmente. E isto em Portugal, pelo que eu sei, não acontece. Isso seria uma boa forma de prevenir, pensarmos que se... Eu tinha uma ideia que era haver exames de rotina para crianças que fossem marcados aleatoriamente. Ou seja, as crianças serem chamadas ao médico de família para fazer um exame completo de forma aleatória, de maneira que as pessoas não pudessem saber quando é que iriam à consulta. Eu acho que isto preveniria situações não só de MGF, mas também de abusos sexuais de menores. Pelo menos, penso, de um ponto de vista teórico, pelo menos, acho que poderia ter este efeito preventivo. Mas penso que isto, em termos estruturais, seria demasiado complicado para ser posto em prática, mas fica a ideia. Mas, por exemplo, haver exames médicos mais regulares às crianças e que fosse feita também exames ginecológicos
ou exames mais complexos, no caso dos rapazes, também para prevenir abusos, poderá ser também uma alternativa. Agora, eu acho que os profissionais não estão, de uma forma geral, atentos para isto, e os de educação, por exemplo, também não estão. Ou seja, a formação dos profissionais é fundamental para se identificar em situações de eventual risco. Isto vale para muitas outras situações, para além da mutilação genital feminina. De uma forma geral, muitas vezes os profissionais tendem a admitir-se as suas responsabilidades também de proteção das pessoas com quem contactam no seu dia-a-dia. Penso que pensamos de uma forma geral a formação destes profissionais, nomeadamente nestas áreas de saúde, educação e das CPCJ, pode ser prioritária para a frente. Havia duas questões também ao nível das políticas públicas que merece a pena levantar. Uma é assim, obviamente que a SIG e a Secretaria de Estado da Igualdade têm tido, portanto, um papel fundamental no desenvolvimento, portanto, destes programas, portanto, dos programas nacionais, e já agora, portanto, um comentário à integração, digamos, do programa de ação contra a mutilação genital feminina num programa mais vasto, que a nós nos pareceu correto esta integração, exatamente para contextualizar, portanto, algo que teve alguma justificação de ser um problema novo durante alguns anos, mas que de facto tem a ver com outros com outro tipo de questões mais vastas, portanto, nomeadamente as questões de igualdade de género, não é? E a violência de género. Esta é uma das questões. A segunda questão que eu queria chamar a atenção é que, ao nível do financiamento de projetos da MGF, aqui há 2 anos, é assim, qualquer um dos 3 projetos que falamos são financiados com verbas estrangeiras, ou seja, não são fundos, são verbas comunitárias, são fundos comunitários, programas de financiamento comunitário, o DAFNE e o NFGM é de Europe Aid. Não é o eixo 7, não é pelo eixo 7. Não. É exatamente isso que eu queria levantar. É assim, há dois anos, penso eu, o eixo 7, nomeadamente o eixo 7.7, que abriu, portanto, candidaturas, nomeadamente na área da prevenção da MGF. E, por acaso, a APF, portanto, fez algumas candidaturas, mas houve uma opção que, pronto, face às verbas disponíveis, não é, de apoiar, sobretudo, por exemplo, no nosso caso, apoiar, portanto, o combate ao tráfico de seres humanos, não é, do que resultou, de facto, que nós, em termos das candidaturas a projetos de prevenção da MGF, nenhuma delas, portanto, foi aprovada pelas quantias disponíveis, não é? E, portanto, há aqui uma questão fundamental e que, é assim, estes projetos e estas organizações que intervêm na comunidade, e isso é um ponto fundamental, digamos, do nosso trabalho, portanto, é a intervenção na comunidade direta, portanto, na comunidade, têm que ser apoiadas financeiramente. E, portanto, nós estamos a chegar ao fim de um ciclo de financiamento e está-se a abrir, portanto, um outro ciclo, e isto tem, de alguma forma, que ser contemplado em termos do quadro comunitário de apoio, portanto, e de instituições como a SIG, ou como a Secretaria de Estado da Igualdade. Uma outra questão é o Ministério da Educação. É assim, nós pertencemos ao grupo interministerial, não é? Portanto, e percebemos que há ministérios que avançam mais e outros que avançam menos, não é? Não sei se o Miguel estará de acordo comigo, mas é assim, por exemplo, o Ministério da Saúde tem avançado bastante ao nível da formação, e aquela experiência, portanto, com a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, portanto, tem sido fundamental, e viu-se, por exemplo, no 6 de fevereiro deste ano, que foi no Hospital Amadora Sintra, a importância da formação dos profissionais de saúde, nomeadamente, portanto, na abordagem de casos e de casos muito problemáticos ao nível obstétrico também. Mas, ao nível da educação, portanto, as coisas não estão tão aliadas, não é? Nomeadamente, quer dizer, com o fim das áreas curriculares não disciplinares e a formação cívica, que era um espaço ideal, não é? Para trabalhar quer esta questão, quer outras questões mais vastas, portanto, ao nível dos direitos humanos e especificamente ao nível da igualdade de género.
Não é? E embora saibamos que o Ministério da Educação substituiu, digamos, a legislação, substituiu não, é assim, criou nova legislação no sentido das escolas poderem fazer uma oferta complementar de temas à sua escolha, não é? E integrados semanalmente com horas semanais, etc., que é a oferta complementar, acho eu. E saibamos também que ao nível da Direção-Geral da Educação estão a ser desenvolvidos referenciais ao nível de educação para a cidadania, seria muito importante, e eu nem sei se isto já está contemplado ou não ao nível do Ministério da Educação, que um dos referenciais de educação para a cidadania fosse exatamente sobre a questão das práticas tradicionais de festas. Referenciais já feitos, salvo erro, variedíssimos, vários para o pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo. A Comissão para a Cidadania, agora não tenho presente, promoveu, a Comissão para a Igualdade, sim. Através de um grupo de estudos, promoveu a definição de um conjunto de referenciais para os vários ciclos de ensino. E agora não sei como é que está a sua aplicabilidade, não é? O que sei, e sei muito recentemente, sei de anteontem ou coisa assim, é que a Direção-Geral da Educação neste momento está num processo de produção de referenciais ao nível da educação para a cidadania. Mas está. Acontece muito neste país, portanto, começar-se tudo a zero. Mas está. E o que é certo, pronto, e nesse processo convinha, então, portanto, estar atentos a ver se existem ou não, portanto, a preocupação de incluir estas matérias que, a nosso ver, e enquanto a APF, e como sabe, a APF, portanto, é uma organização promotora, por um lado, da educação sexual nas escolas e, por outro lado, também da igualdade de género e dos direitos sexuais em Portugal. A abordagem do tema das práticas tradicionais nefastas é um excelente tema para a abordagem dos direitos humanos e dos direitos sexuais. Ao nível do ensino secundário e ensino. Exatamente. Muito bem, eu penso que podemos dar por terminada esta nossa audiência. E, portanto, desejo que continuem a fazer um belíssimo trabalho, como têm feito, ao nível da saúde sexual e reprodutiva em todo o país, e em algumas zonas do país é mesmo a APF que existe como ONG que leva este tipo de informação aos mais diversos profissionais. Portanto, muito obrigada por terem querido falar connosco. Os vossos contributos ficam registados para os senhores e senhores deputadas dos vários grupos parlamentares os poderem aproveitar como muito bem entenderem no trabalho que está em curso. Agradeço a vossa presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada.